Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. A limpeza urbana representa, em média, a terceira maior despesa dos municípios brasileiros, ficando atrás apenas da saúde e da educação. Mesmo assim, muitas cidades ainda não têm serviço de limpeza urbanos adequados. E quando os resíduos não são tratados de maneira correta, a contaminação do meio ambiente e da população é certa. Mas como saber se a sua cidade está tratando de maneira correta o lixo? Com o objetivo de avaliar o grau de adesão de uma cidade às metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o CELUR e a PwC criaram o Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana. Esse índice é a ferramenta que acompanha a evolução dos resultados, do planejamento financeiro e das metas das gestões municipais. A TV Aberta São Paulo tem o apoio cultural da Oficina do Sofá, restauração de estofados com excelente qualidade. Para mais informações, ligue 0 Operadora 11 5184 0308 ou confira nossos modelos pelo WhatsApp 0 Operadora 11 99697 3600. Venha nos fazer uma visita. Rua Pires de Oliveira, 1202, Chácara Santo Antônio, São Paulo. Olá, nova cidade, ideias para uma nova cidade. Hoje a gente vai fazer um programa especial falando sobre cultura musical. Trouxemos Guaraci Júnior. Tudo bom, Guaraci? Tudo bem, muito obrigado, agradeço pelo convite, Renato. O Guaraci, como você está vendo pela voz, ele é apresentador de rádio, radialista e apresenta o programa Brasil Viola Atual na Rádio Atual. Rádio Brasil Atual. Brasil Atual. Agora, se vamos falar, já que a gente está começando a falar sobre o seu programa de rádio, a Rádio Brasil Atual, ela pega a região metropolitana de São Paulo, você está vendo agora aí no GC, 98.9, ela pega a região metropolitana de São Paulo, Alto Tietê, Vale do Paraíba e cidades do interior. Quer dizer, para quem está sintonizando aqui em São Paulo, 98.9, programa Brasil Viola Atual, que é das 5 às 7 da manhã, de segunda a sexta, ao vivo. E aos finais de semana também eu sempre deixo uma programação lá com moda caipira sertaneja. E ela passa também na, olha lá, 93.3 Baixada Santista. Quando você for viajar para Santos, você não fica sem o programa do Guaraci. E também na 102,7, que é em Pirangi e Noroeste Paulista, interiorzão paulista. Bela cobertura, hein, Guaraci? Muito boa. Guaraci, você foi premiado com o troféu PCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte, melhor apresentador de rádio. Isso. Conta um pouco da sua história e a importância desse prêmio para você. Bom, minha história no rádio, ela começou efetivamente em 2013. Mas eu fiz o curso de rádio em 1987, aqui na Doutor Vila Nova, no Senac. Mas eu fiz algo assim por curiosidade. Mas depois de hobby foi se tornando algo que eu fui me apaixonando até surgir essa oportunidade na rede de rádio Brasil Atual, na Fundação do Trabalhador, onde eu estou lá há 6 anos, completei no dia 13 de maio agora, levando o melhor da moda caipira sertaneja, modão, causo. Então é muito gratificante, você percebe que as pessoas, elas interagem com você com aquela paixão até. Tem pessoas que falam assim, Guaraci, olha, eu tô de folga, mas acordei cedo para ouvir seu programa. Você fica muito feliz. Aí eu chamo todo mundo de compadre, de comadre. Por que eu faço isso? Porque quando a gente convida alguém para ser o padrinho do nosso filho, da nossa filha, é uma pessoa que você tem muita confiança e você quer dividir aquele tesouro com essa pessoa. Por isso que eu costumo chamar as pessoas de compadre e comadre. Agora, se a gente não, graças a Deus, com a democratização da comunicação que é proporcionada pelas redes sociais, a gente está tendo uma
uma oportunidade de ver que a questão da música tradicional, música de raiz, ela não tinha acabado, não estava adormecida, quer dizer, eram os meios que não privilegiavam, né? Você disse que você tem os seus fãs assíduos que te acompanham todo dia, não é isso? Sim. Eu digo o seguinte, o que é bom jamais morrerá. O que tem conteúdo, tem consistência, tem estrutura, é como um prédio muito bem feito que jamais vai demolir. Nós temos muito na cultura, na música brasileira, o efeito manada. O que seria o efeito manada? Um artista acerta numa música, aí aquele ritmo, aí todos os artistas passam a fazer aquele mesmo ritmo, que é o que realmente eles precisam sobreviver e, vamos dizer assim, o marketing, a roda viva da vida faz com que eles entrem nesse sistema para que eles sobrevivam. Gostam de fazer aquilo. Mas se você imaginar que é algo que às vezes não tem estrutura, como eu falei. Por exemplo, hoje eu toquei o programa todo, 2 horas, em homenagem ao Léo, da dupla Liu e Léo, que infelizmente faleceu ontem e foi enterrado hoje. Então, ali naquele momento, toquei 2 horas de músicas do Liu e Léo, e são músicas lindas, músicas que jamais serão esquecidas. Ao contrário de que se você pegar algumas coisas recentes, se a gente falar para as pessoas, falar, é verdade, tipo Camaro Amarelo, ou Caramelo, são músicas que hoje não se toca mais. Tocou durante uma época em que aquilo foi sucesso, mas é a música chiclete, é uma música que não tem estrutura, é uma música que não tem consistência. Nós não temos, na música sertaneja caipira, desculpe, nós temos artistas, compositores, como José Fortuna, Dino Franco, Lourival dos Santos, Ted Vieira, e tantos outros autores, compositores, que se você pegar a vida deles e a obra deles literária, vamos dizer assim, que se torna até uma obra literária, Sim. São fantásticas, é uma riqueza muito grande. Agora sim, você citou esses fenômenos aí da música atual, que são impulsionados pelas redes sociais e tal. Como que ficou o mercado? Porque todos o mercado da cultura foi influenciado por essa nova realidade da tecnologia, enfim. E como é que especificamente a música sertaneja, como é que ela foi impactada pelas redes sociais, pelas novas possibilidades? Sim, hoje, como nós estávamos conversando até antes do programa, nós vimos muitas tecnologias nascerem e morrerem. É o videocassete, é o Walkman, né, que nós vimos nascer e morrer. Que muitos jovens nem sabem mais o que é videocassete hoje, sendo que é da década de 80, né, começo da década de 80. Muito bem, com os artistas, com a mídia, vamos dizer assim, nós tínhamos LPs, discos de 78 rotações, né, em que às vezes uma música de mais de 3 minutos não cabiam nele, numa faixa, né? Nós tínhamos depois o surgimento do LP, long play, de vinil, e daí foi evoluindo a indústria fonográfica e hoje as músicas elas são tocadas nas plataformas, como diz, né? Sim. Como você tem o Spotify, você foi Deezer e tantas outras plataformas. E normalmente as pessoas eles buscam as músicas nas plataformas. Então o que a gente aconselha os artistas é estarem com sua obra nas plataformas, porque é onde está crescendo e às vezes você tem pessoas ainda que são românticas, apaixonadas pelo vinil, que dizem, eu gosto daquele tem um sonzinho. som melhor, dizem, né? Exatamente, você tem aquele sonzinho do vinil, etc., em que na música digital, se é uma música gravada, se não é algo de um vinil passado, você tem uma perfeição no som. Certo. Então, é isso que a gente aconselha aos artistas, a procurar colocar o seu trabalho nas plataformas e nas mídias sociais. Agora, se você falou da questão da música atual. Por exemplo, a gente ouve falar das várias subtipos da música sertaneja, o sertanejo universitário, a sofrência. Hoje em dia existe essa possibilidade da dupla ou do artista fazer só o sofrência ou só o universitário, que é o mais pop,
e alguns fazem só a raiz, existe isso aí tudo misturado. Vamos dizer assim, é como eu falei, é o efeito manada. Então, algum artista faz um sucesso com um tipo de música, aí todo mundo vai atrás. É a questão da sobrevivência do artista, ele quer aparecer, quer mostrar a sua arte, quer sobreviver. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas têm que tomar muito cuidado no sentido de fazer alguma coisa estruturada. Falta para nós, infelizmente. Você tem aqueles movimentos, por exemplo, de música popular brasileira, os grandes compositores, grandes artistas, que hoje, talvez, olha, eu às vezes fico pensando aqui cá com os meus botões. Uma das coisas mais importantes que se tirou desse país foi a filosofia, foi a sociologia, onde os alunos, as pessoas aprendiam a pensar, a expressar os seus pensamentos. Isso tudo teve um efeito nefasto na nossa cultura. E isso, veja bem, da década de 60 para cá, é que a gente vê que a nossa cultura, a nossa educação, nossa cultura não, a nossa educação, ela foi deteriorando, e onde você tem pessoas que não leem, não sabem interpretar um texto, não sabem nem fazer uma conta, então você não tem cabeças pensantes. É isso que nós precisamos. Para nós termos cabeças pensantes, para que essas pessoas consigam expressar realmente uma ideia. E a música nada mais é do que um compositor expressando uma ideia com palavras, vamos dizer assim, não palavras vulgares, como se fala nesse novo movimento, se fala em pegação, em bebida. Não é verdade? Então, infelizmente, é isso que nós vemos, né? Então, nosso povo, nossos jovens precisam ler mais livros. Certo, concordo. A gente torce até por essa polêmica na educação, que seja valorizado aí aquelas matérias fundamentais para a formação do ser humano, que você acabou de dizer, né? Sociologia, filosofia, sem a questão se isso vai levar a um pensamento de esquerda ou de direita. Isso aí cada um vai ter o seu livre-arbítrio para seguir. Exatamente. Agora, essas matérias fundantes do pensamento do humanismo, ela tem que ser preservada com certeza. Agora, como que está a vida do artista iniciante? Ficou mais fácil com as redes? Como é que está? A batalha é a mesma? Então, eu imagino assim como nós estávamos falando. Se esta pessoa procurou uma boa escola, teve um bom professor de instrumentos, professor de canto, já começou bem, porque ela sabe tocar um instrumento e sabe cantar. Né? Porque não é você falar assim, você vai num karaokê, aí você começa a cantar umas modinhas lá, aí você fala, mas você canta bem. Não, as pessoas, os que desejam se tornar cantores, viver profissionalmente desse segmento, tem que procurar um bom professor de música e aprimorar as técnicas. Não existe nada que seja impossível. Existem técnicas para você melhorar a sua voz, melhorar a sua dicção, e também os professores de música, grandes violeiros, grandes professores, eu estou falando em viola, mas pode ser outro instrumento, a sanfona, o acordeon, o teclado ou qualquer instrumento de corda ou de sopro que seja. Eu aconselho a pessoa, ele é um autodidata, é uma bênção, mas ele pode se aprimorar a tudo aquilo que ele conseguir aprender, nunca deixar de aprender. Agora você como estudioso da música sertaneja, música de raiz, onde começou a música sertaneja? Qual um pouco da história? Isso, no começo do século XIX, né? Isso, 20, né? Século XX, às vezes até me confundo com o século, mas foi lá em torno de 1910, em 1929, Cornélio Pires, que saiu pelo interior com um monte de discos aí, numa aventura, um empreendedor. Interior do Brasil. Interior de São Paulo. Foi lá com o carro dele com 5.000 discos, né, de 78 e se aventurou a vender esses discos no interior. Bom, e aí ele conseguiu e voltou e prensou mais discos, foi um sucesso muito grande. E a primeira música gravada mesmo, sertanejo, que se tem conhecimento, é Jorginho do Sertão. É uma moda muito bonita. Mas é de São Paulo isso. É São Paulo, interiorzão de São Paulo, né? Que a música sertaneja, a gente fala sertanejo. O sertanejo pode estar no Brasil inteiro. Mas o sertanejo caipira está no interior de São Paulo. De São Paulo. Né? Em São Paulo. Então, aí ia muito. Essa música sertaneja raiz, ela é muito curtida em São Paulo, Paraná, Goiás, Minas, Mato Grosso, né?
E no Mato Grosso também nós temos o chamamé, que é uma influência dos bolivianos e paraguaios, que nos trouxeram lindas canções, né? As guarânias, como Índia, que foi uma versão interpretada por Cascatinhana, e uma versão de José Fortuna, que, aliás, José Fortuna, como nós estávamos falando, ele compôs mais de 2.000 músicas, além de peças teatrais e contos. José Fortuna. Quer dizer, tudo dentro aí da região de São Paulo, Centro-Oeste. São Paulo interior. Aí depois você tem, né, você tem várias fases, né? Você tem aquela fase, como eu falei, do Jorginho do Sertão e outras músicas correlatas, que é aquele caboclo da roça, aquele interiorano, o Jeca Tatu, também contado pelo nosso querido Monteiro Lobato, né? E então você tem aquele lá, o homem do campo simples, que ali tocava a sua violinha de coxo. Aí depois os caipiras vieram para São Paulo, que houve aquele êxodo rural. Aí depois nós tivemos outra fase também, em que o caipira falava dos pracinhas que foram lutar na Itália, né? Então nós temos algumas músicas que são bonitas, Selo de Sangue, por exemplo, A Mãe do Pracinha e outras modas. Aí depois vieram modernizando, aí nós tivemos, por exemplo, Pedro Bento e Zé da Estrada interpretando as músicas mexicanas, né, dos mariachis. Eles até se vestiam como os mariachis, né? Então eles têm muitas músicas. Aí surgiu aquele ui, ui, ui nas músicas, né? Aí depois vieram muitas, Belmonte e Amaraí e outras tantas duplas. Aí depois veio, por exemplo, o Milionário e José Rico, mas aí eles já estavam um sertanejo romântico, né, para a cidade. Então ela foi se modernizando em função dos movimentos sociais do nosso país, ela foi se modernizando. Deixa eu fazer uma pergunta agora. Você acha que o Sérgio Reis teve uma influência positiva, uma grande influência no ressurgimento da música sertaneja? Porque ele era um cantor de música pop. Jovem Guarda. Jovem Guarda, né? Coração de Papel. Isso. Você acha que ele teve uma importância? Muita importância. Só que é assim, no meio sertanejo, eu já vi assim, por exemplo, eu tenho o Sérgio Reis em altíssima consideração pelo homem que ele é, pelo artista que ele é, pelo ser iluminado que ele é. Fantástico, Sérgio Reis. Então, ele começou a regravar antigas canções. Uma das primeiras, claro que ele fez grande sucesso, foi O Menino da Porteira. E depois tantas outras canções, né? Mas ele, assim, o Sérgio Reis, ele tem poucas canções próprias. Entendi. São mais regravações. Mas claro que ele deu uma força muito grande para o sertanejo, sim. O sertanejo. Naquela época que as gravadoras eram dominadas pelas produções assim internacionais, não é? Tinha até cantores brasileiros, compositores que se autodenominavam com um nome estrangeiro. Isso, até tem uma história interessante, se você permite eu contar. Bom, quem é mais ou menos contemporâneo, assim, lembra dos artistas brasileiros que cantavam em inglês e tinham os nomes em inglês, né? Era o Fábio Júnior, o Ralph, da dupla Christy Ralph. E também nós tínhamos o Terry Winter. Lembra do Terry Winter? Terry Winter, filho de ingleses, mas nascido em São Paulo. Muito bem, aí o Terry Winter, uma vez, foi no Silvio Santos para dar uma entrevista, que ele estava estourando nas paradas, né, nessa época. Aí, o que ocorreu foi o seguinte, o Silvio Santos até chamou um dublador para entrevista com o Terry Winter. Então, na primeira parte da entrevista, o Terry Winter falando em inglês. Aí foi para o intervalo. Quando voltou do intervalo, voltou sem o tradutor, e o Silvio Santos falou, não, eu falo português. E aí foi aquela revelação. O Terry Winter revelou para as pessoas que ele era brasileiro e usava o nome. E você sabe o que aconteceu? A popularidade dele baixou. E aí ele ficou tão chateado, tão magoado, que ele mudou de nome. Aí não era mais Terry Winter. Ou passou a ser Chico Valente. Que, aliás, o Chico Valente é um grande compositor da música caipira sertaneja. Tem muitos sucessos do Chico Valente, né? Por exemplo, Sonho de Caminhoneiro, gravado pelo milionário José Rico, e tantas outras canções. Agora, a música sertaneja, ou o sertanejo universitário, ela se tornou uma febre no Brasil, né? Aí você vê muitos jovens aí almejando o sucesso. Você acha que existe uma receita para o sucesso, assim?
Você vê esse pessoal indo nos programas aí e tentando. Qual é a receita? Olha, se tivesse essa receita de bolo... E no seu programa? E no seu programa? Eu ia vender. Não, olha, é como eu digo, né, Renato? Eu sou uma pessoa assim, se você... qual a sua religião? Olha, eu sou católico de nascimento, mas eu sou espiritualista. Ou seja, eu acredito muito, gosto desse assunto. Não sou muito fã de ficar lendo, não, mas gosto. E eu acho que nós todos somos seres iluminados. Nós temos, assim como tem essas luzes do estúdio aí, que são fortes, né? Tem outras luzes que iluminam menos. E todos nós, seres humanos, nós temos essa luz. Agora, como eu falei para você, tudo além do dom natural, a pessoa tem que estudar, tem que trabalhar. Não adianta ficar esperando que caia do céu alguma coisa, que vai cair chuva em cima da cabeça do caboclo, entendeu? Então, vá, estude, trabalhe bastante, não tenha preguiça, né? Preguiça jamais. Deixe de menos ir no barzinho e fique lendo mais livro. Isso, entendeu? Que com certeza essa é uma das receitas. Não existe, é uma coisa, vamos dizer assim, é uma receita natural. Estudar, trabalhar e cuidar dos detalhes. Porque todo mundo gosta de fazer as coisas, mas o bom profissional é aquele que se preocupa com os detalhes. Ele vai gravar, vai entrar no estúdio, não deixe, não, tá bom. Não tá bom, eu quero assim, ó, essa nota não saiu boa, eu quero essa nota assim. Se preocupar. É ele que vai cantar, ele que vai representar aquele trabalho. Então, seja exigente consigo mesmo. É uma das fórmulas para que você obtenha sucesso. Agora, se você teve uma experiência também, você foi a voz que narrou o livro do Leonardo, o audiolivro. Como que foi essa experiência? Então, até eu gravei, foi da Toca Livros, né? Foi o Clayton, que é produtor, e um dia eu recebi um zap no meu celular, e estava lá, oi, tudo bem? Eu sou o Clayton da Toca Livros, eu gostaria de conversar com você. Aí entrei em contato com ele. Aí ele falou, olha, nós trabalhamos com audiolivro aqui e eu tenho um trabalho para ser feito aqui, que é a biografia do Leonardo. Você topa fazer? Eu falei, vamos conversar. Aí fui e nós fizemos, né? Fizemos a biografia do Leonardo, que está aí na Toca Livro, se você quiser baixar, entra lá. Quanto tempo demora um audiolivro, uma biografia no caso? Então, aí dependendo, o livro tem 200 e tantas páginas, aí nós gravávamos mais ou menos assim em torno de 1 hora e meia por dia, porque você vai e volta, porque tem que dar uma entonação. Entendi. Primeiro, antes de tudo, você tem que ler o livro e memorizar e introjetar em você aquela história, né? Você sabe a hora que você vai dar uma ênfase. Você joga ênfase e emoção. Então foi muito prazeroso e é um trabalho, né, que nós fizemos. Temos outras propostas de trabalho com eles lá, mas é como a gente vive muito atarefado, e então a gente está aguardando uma oportunidade para fazer outros trabalhos. Mas muito bom, muito interessante mesmo. Maravilha. Agora sim, nós temos que estar se encerrando. Eu queria primeiro deixar o pessoal sintonizado com o seu programa. Programa Brasil Viola Atual. No Ranchinho do Guaraci. No Ranchinho do Guaraci, olha lá. Ele passa 98.9 na rede de Rádio Brasil Atual. Esse 98.9 é São Paulo, região metropolitana, Vale do Paraíba. E também Alto Tietê. E Alto Tietê. Isso. Certo. Depois a Baixada Santista é a 93,3. Certo. E também a 102,7, que é Pirangi e Noroeste Paulista. É isso aí, maravilha. Agora, desculpa, posso fazer um convite para o povo? Então, eu ia te perguntar. Agora, você está organizando no dia? Então, no próximo dia 26 de maio, nós vamos realizar um evento lá na cidade de Mogi das Cruzes, na Praça de São Benedito, também conhecida como Praça da Mirella. É um evento aberto ao público, numa praça, onde o palco será o Coreto, em comemoração ao 6º ano de aniversário da nossa programação na Rádio Brasil Atual. Nós vamos ter lá atrações fantásticas, a Orquestra de Violeiros Coração da Viola de Guarulhos, os violeiros Som das 10, nós vamos ter Ronaldo Viola e João Carvalho, nós vamos ter Moacir e Sandra, e atrações locais, o Cacá Lopes, que é um contador de causo também, fantástico, e além de outras atrações, nós vamos ter lá. Olha, não perca, hein? Dia 26, das 11 às 16 horas, na Praça de São Benedito, também conhecida como Praça da Mirella, em Mogi das Cruzes. Espero todos vocês lá para aquele abraço chinchado. Ok. Bom, o programa de hoje entrevistou o Guaraci Júnior, radialista,
preservador e cultuador da cultura musical brasileira, Rádio Brasil Atual. Tá bom, gente? Programa Nova Cidade volta na próxima semana. A TV Aberta São Paulo tem o apoio cultural da Oficina do Sofá, restauração de estofados com excelente qualidade. Para mais informações, ligue 0 operadora 11 5184 0308 ou confira nossos modelos pelo WhatsApp 0 operadora 11 99697 3600. Venha nos fazer uma visita. Rua Pires de Oliveira, 1202, Chácara Santo Antônio, São Paulo.